Eu vou te mostrar como eu saí de uma renda de R$5.000 por mês para mais de R$30.000 por mês. Como vocês já sabem, eu mudei totalmente a minha vida financeira no ano de 2022. Reduzi muito os meus gastos pessoais e da empresa, multipliquei minha renda e venho quitando rapidamente as parcelas do meu empréstimo pessoal no banco de mais de R$70.000. No decorrer do vídeo eu vou contar como era a minha situação financeira nos últimos 3 anos, as coisas que deram certo, as coisas que não deram tão certo e mostrar o que efetivamente deu certo para que eu multiplicasse em 6 vezes a minha renda mensal nos últimos 10 meses. Bom, para quem não me conhece, eu sou Yuri Maia, sou formado em administração e trabalhei por mais de 10 anos no Banco do Brasil no setor de tecnologia. E não só isso, eu tenho TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é um transtorno que impacta minha performance e execução de tarefas, principalmente no trabalho, nos estudos e, consequentemente, nos negócios também. Mas eu nunca deixei isso me abater. Eu criei minha empresa ainda como funcionário do Banco do Brasil e cheguei a ganhar bastante dinheiro no digital. Mas também, durante esse tempo, eu perdi dinheiro, porque a empresa tinha muitas despesas e quase não dava lucro. Ela não estava rodando no formato inteligente, era muito esforço para pouco retorno. Aí eu cheguei no limite da minha situação e mudei radicalmente. Eu enxuguei e simplifiquei a empresa, reduzi as contas, reduzi a equipe e simplifiquei os meus processos. E aí sim, depois de fazer toda essa transformação, é que minha empresa começou a ficar realmente rentável. Em novembro de 2022, eu tomei a difícil decisão de me demitir do Banco do Brasil, que eu já estava concursado fazia 12 anos. E se vocês quiserem saber com mais detalhes como foi esse processo de abandonar o concurso público, que eu ganhava um bom salário, escreva aqui nos comentários que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Bom, e eu já tô na internet desde 2015. Eu comecei com o meu primeiro canal chamado TDAH Descomplicado em setembro de 2015, mas comecei a investir mais pesado no YouTube em 2022. Foi quando eu saí de 28.000 para 173.000 inscritos no meu canal TDAH Descomplicado. E foi a partir desse esforço no YouTube, que foi o que moveu minha empresa para uma nova era, foi que eu consegui sair de uma renda de 5.000 para mais de 30.000 por mês. O YouTube, no caso, ele foi a base, o pilar de toda essa renda, embora ela venha de diversas fontes diferentes. Eu fiz um vídeo no YouTube recentemente onde eu mostro passo a passo toda essa diversificação das minhas rendas atuais. Clica aqui no link depois para você assistir. Mas para chegar nesse faturamento mensal que eu tenho hoje, não foi um caminho fácil. No passado, o meu antigo emprego conseguiu bancar o início do sonho, o início da minha empresa, porque no formato antigo, como ela estava, tinha mês que eu chegava a faturar R$50.000. Porém, eu tinha gastos de R$45.000 ou mais. Ou seja, ela não era sustentável. A empresa consumia todo o seu faturamento com gasto de folha de pagamento numerosa, anúncios diversos na internet, consultorias, investimentos e sem que tivesse me dado o retorno esperado. E esse período de erros e acertos, ainda como funcionário do Banco do Brasil, me deu tempo para que eu conseguisse reunir a expertise necessária para mudar esse jogo. Entender como funciona o digital, a internet, as melhores práticas para poder fazer vídeos que realmente podem ajudar as pessoas. E também outras formas de fazer dinheiro a partir disso. Mas perceba que hoje 30.000 pode ser até um pouco menos do que o faturamento de 50 que eu já tive no passado. E hoje só está sustentável porque o meu gasto mensal está consideravelmente menor do que a minha renda mensal. E por isso que vem dando certo. Ou seja, pessoal, não importa se você ganha 5, 10, 20 mil reais por mês, se você gasta tudo que você ganha. Você precisa traçar um bom plano e executar esse plano para você poupar e investir boa parte do dinheiro que você ganha. Todos os meses, tendo disciplina, sem dúvidas, reduzir os meus gastos mês após mês tem contribuído para uma vida financeira muito mais confortável do que eu tinha no passado, no formato antigo. Naquela época, a receita e a despesa estavam empatados e tinha mais de um mês seguido que eu ficava literalmente no prejuízo. E isso traz uma importante lição que eu quero que você anote. Tá comigo? Anota aí. Como eu estava faturando muito, eu acreditava que eu deveria fazer investimentos na empresa a todo momento. Uma coisa quase que indiscriminada, como por exemplo contratações desnecessárias e sem o devido planejamento. Eu já cheguei a contratar consultorias de 5 até 10 mil reais sem trazer qualquer tipo de retorno para a empresa. E isso é semelhante àquela pessoa que ganha bem, mas ela tem um descontrole financeiro todo mês. Ela toma susto toda vez que ela abre a fatura do cartão. Geralmente comprando coisas desnecessárias, sem o devido planejamento
planejamento e cuidado. Por exemplo, você aí ganhava 2 mil, agora você ganhou um aumento, tá ganhando 5 mil, mas você tem a impressão que você tá ganhando mais ou menos a mesma coisa, porque o dinheiro continua não sobrando. Isso acontece porque os seus gastos, principalmente com coisas desnecessárias, aumentaram na mesma proporção. Por isso que o conhecimento financeiro que te estimula a investir em ações, fundos imobiliários, ou mesmo fazer aquele esforço para acelerar a quitação das suas dívidas, das parcelas que você está pagando por aí, algo que eu falo bastante aqui no meu canal, é essencial para a sua prosperidade financeira. Você já deve ter percebido o quanto que eu estou devendo para o banco ainda, porque no início de todos os vídeos, inclusive desse, aparece ainda o saldo devedor total que eu tenho. Essa mentalidade foi fundamental para que eu tivesse uma clareza dos meus gastos, para que eu conseguisse sanear as minhas contas mês após mês. E no começo pode parecer pouco você investir 50, 100, 500 reais em algum fundo de investimento, em alguma ação, e parece que aqueles primeiros 100 mil reais de carteira que você quer montar é algo muito distante, e isso pode te dar uma vontadezinha de querer desistir disso tudo. Eu, por enquanto, preciso fazer uma escolha todos os meses. Com o dinheiro que sobra, eu vou ter que escolher. Ou eu aumento a minha fileira de ativos, ou seja, eu continuo fazendo meus investimentos rumo aos 100 mil reais, ou então eu dou mais uma parcela, mais algumas parcelas para ir quitando de forma acelerada a dívida que eu tenho com o banco. Mas eu não desanimo porque eu sei que a minha resiliência vai gerar frutos. Eu vou quitar minhas dívidas com o banco e também levar minha carteira aos primeiros 100 mil reais, e vocês vão acompanhar isso daqui ao vivo no canal. Pra vocês terem uma ideia, tem mês que eu entro no aplicativo do banco e simplesmente vou lá na parte de empréstimos e vejo as parcelas que eu estou devendo e faço uma contribuição de adiantamento de uma parcela, talvez duas, ou mesmo 3. É uma coisa assim, tem um dinheirinho sobrando, eu dei uma economizada esse fim de semana, sei lá, sobrou 400 reais do que eu acho que eu ia sobrar nos últimos dias. Eu vou lá e pago uma parcelinha que seja. Eu tô sempre fazendo isso. Coisas que liberam minha dopamina, inclusive, por isso o nome do canal é esse. Tô com dinheirinho sobrando, vou lá e compro, sei lá, 5 ações de 20 reais cada, por exemplo. Ou então vou lá e adianto 1 ou 2 parcelas do meu financiamento. Além dos pagamentos mensais que eu tenho que fazer, eu estou sempre jogando com essa questão de melhorar tanto a minha coluna de ativos, quanto também reduzir a minha coluna de passivos, que são os empréstimos. E no futuro você, assim como eu, vai ver a diferença. Você vai colher esses frutos que você está plantando agora. Não negligencie seus investimentos, mesmo que os aportes sejam pequenininhos por enquanto. 50, 100, 150 ou mesmo 500 por mês vai fazer diferença. Não desista desse processo. Eu vou mostrar para vocês toda essa minha trajetória semana a semana e convido vocês a fazerem o mesmo aqui comigo. Podem comentar aqui que eu vou ler todos. Mas lembre-se que esses 30 mil por mês, eles não vieram por acaso. Não foi da noite para o dia, foi um trabalho de anos, de erros, muitos erros e também acertos que me fizeram ir muito mais rápido agora nesse processo. Mudar a minha situação financeira é um jogo contínuo, de resiliência. Recentemente eu fiz um aporte de quase 8 mil reais para bater diversas parcelas de uma vez do empréstimo que eu tinha no banco. Ou seja, nesse começo, nesse estágio da minha vida, todo o dinheiro que está sobrando eu utilizo para aumentar minha coluna de ativos, investindo em ações ou fundos imobiliários, pagar ou amortizar parte das minhas dívidas com o banco e também, claro, investir na minha empresa após muito planejamento dessa vez. E essa mentalidade de empreender na internet, usar o YouTube para difundir os meus conhecimentos e a partir disso criar várias fontes de renda foram essenciais para que eu chegasse onde cheguei e continuar indo cada vez mais longe. E por último, tenha em mente, tenha consciência que aumentar a sua renda não é tudo. Se a partir do que eu estou falando aqui nesse canal você subir de 5 mil para 10 mil, isso não é o final do processo. Mas principalmente aprenda a poupar e investir o seu dinheiro, protegendo ele da inflação. Continue criando e aumentando continuamente sua coluna de ativos. Isso também é igualmente importante. E entenda que ter dinheiro somente não vai te tornar rico. Você precisa investir em educação financeira para fazer o seu dinheiro multiplicar e trabalhar por você cada vez mais. Assista ao meu canal, aprenda a investir e a proteger o seu dinheiro da inflação e, por que não, de você mesmo, para que você poupe e invista. E aqui no canal eu falo sobre investimentos, negócios, mentalidade financeira e conto também as minhas experiências, que foi o que eu fiz nesse vídeo de hoje. Se você está gostando, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo, se inscreva aqui no canal para a gente ir fazendo esse bolo crescer, o meu e o seu também, juntos. Vamos lá? Vejo você no próximo vídeo. Valeu, até logo e tchau, tchau.